Já encontraram aí? Então, João, capítulo 6, versículos de 5 a 26. Como é que lê isso aí, né? Porque eu já estou lendo. Como é que você lê isso João aí? 4, ou eu tô ficando doida? É 4 mesmo. Eu falei 6, né? É. Viu que eu não dou bem Eu certo achei hoje, que não. tivesse alguma coisa nesse chá. Foi pegadinha. Para ver Pra se ver se a vocês gente estavam estava prestando atentos. atenção. Muito bem, isso mesmo. Então, é João o quê? Capítulo 4, versículos de 5 a 26 e 39 a 42. Muito bem. Quem pode proclamar para a gente aí? Eu ainda estou procurando. O Leandro já está se preparando para o mês que vem você ler, né? Prepara o coração. Jo sempre fala, né, da leitura, mas eu acho que ela lê tão direitinho, mas ela sempre fala que ela fica muito nervosa. Joelza ficou tremendo no dia que eu vi que estava tremendo, mas leu bem. Exato. Da outra vez também, mas ela lê tão direitinho. Ler para mim é tranquilo, agora eu tenho muito medo de falar alguma besteira no início e uma besteira no final e errar isso aí, sabe? É sempre assim, sempre. Não tem errado, não fala nada Dá um branco e é engraçado. No final. Sabe o que o é só... nervoso faz com a gente? Eu sei a missa de cor salteado. Tudo que o padre fala, eu posso estar falando junto aqui, mas nessa hora dá um branco. Agora pense se você está ensaiada com o seu texto e na hora de você subir lhe dá um outro texto. Viu? Isso é que é ótimo, gente. Né? Assim, ó. Não é assim? Não é assim que acontece? Na hora Tem de pessoas subir. que passam por isso. Tem pessoas que passam por isso, entendeu? Gabi, minha mãe Adrenalina. prega. Minha mãe prega. E aí, às vezes, acontece dela chegar numa igreja, sei lá, festa de São Roque, e aí ela faz a pregação no dia, alguma coisa assim. E aí, sei lá, ela chega e fala, olha, vai ser o texto tal. Ela chega na hora e ela vê que é outro evangelho, que é outro texto no dia, e aí ela fica... Aí alguém, não, foi mal, mandei errado. E ela tem que improvisar na hora. Foi quase isso. Foi quase isso. Eu já tinha lido o textinho, já tinha visto tudo bonitinho. Aí chegou na hora de subir, não, você vai ler esse aqui. Já é. Valeu. Viu? É claro, a gente adapta ao padre. O padre mudou lá, a gente mudou cá na Com hora. emoção, com emoção. E viu que ninguém percebeu, só você e eu ali que na hora percebeu que a gente mudou, mas ninguém. Foi. Mas foi mesmo. Que meu avô estava assistindo, ele falou, não, eu vi uma movimentação ali na hora de você subir, mas foi só isso. Eu falei, graças a Deus. Quem já encontrou pode proclamar aí pra gente o evangelho? Eu posso. Então vamos lá. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, fatigado da viagem, sentou-se, assim como estava, junto da fonte. Era por volta da hora sexta. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Jesus lhe pediu: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, a mulher samaritana diz a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus, de fato, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer com que tirar água e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual
Bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo o que bebes desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Mas a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, crê em mim, vem a hora, crê em mim. Vem a hora em que, nem nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, e em espírito e verdade. Pois são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é o Espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que virá o Messias. O que significa Cristo? Quando ele vier nos anunciar tudo, Jesus lhe disse: sou eu que falo contigo. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos foram a ele e pediram que permanecesse com eles. E ele permaneceu lá 2 dias. E ainda muitos outros creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por causa da tua fala que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso. Então nós vamos meditar em silêncio, pelo menos um minutinho, nós vamos pensar o que esse evangelho está dizendo para mim, o que eu tiro de lição para a minha vida enquanto evangelizador, enquanto pessoas que estão tentando se aproximar cada vez mais da vivência neste Cristo, o que traz para a minha vida enquanto pessoas que estão querendo se aproximar cada vez mais de viver em Cristo. Então, cada um vai dizer uma palavra ou algumas palavras do que entendeu, do que quer partilhar aí pra gente. Ficar bem livre, né? Quem quiser partilhar,
Posso partilhar com uma coisa um pouco pessoal? Sim, pode. É engraçado a gente, né, tá fazendo essa leitura hoje, porque nas últimas semanas a gente discutiu muito essa leitura aqui em casa. Por uma coisa que a gente precisava de uma representação. Minha mãe, uma parede deu um problema, e aí perdeu tudo que estava nessa parede, de quadro e tal, por conta de infiltração, e a gente buscando alguma coisa para colocar, porque é o lugar mais bonito da casa, que é nosso oratório, é onde a gente tem nossas imagens, é onde a gente tem nosso canto mesmo, onde a gente se reúne para receber o oratório de Nossa Senhora, por exemplo, enfim. E a gente queria alguma coisa ali atrás que tivesse algum significado para a gente, né? E você vai numa loja dessas de decoração, você acha paisagem, você acha lugares, às vezes, que você nunca foi na vida, e que aí você vai colocar lá. E a gente começou a procurar algo que tivesse a ver com a gente, e que tivesse também essa coisa que merecesse ficar atrás do nosso altar. E aí, eu pesquisando imagens e tudo mais, encontrei, gente, um fotógrafo daqui da Bahia, de Rui Barbosa, que ele reverte toda a renda das imagens dele para causas sociais. E aí, a gente achou a imagem que, para a gente, foi a representação desse trecho do Evangelho. Estou abrindo aqui para mostrar a vocês, mas ele conseguiu, em uma foto de um andarilho, né, no sertão, representar essa imagem do tenho sede, dai-me de beber. Ai, tá desfocando. Tem uma cruz. Não sei se tá dando para ver. Tem uma água aí. E é muito isso, né? Puder, você manda no grupo pra gente ver se puder. Perfeito. Mandando aqui agora. Nem lembrei disso. E é uma coisa muito bonita, porque é uma água que é viva e que é uma fonte mesmo pra gente de... Não tem outra coisa a não ser uma água viva, né? E como ele nos chama, nos invoca, nos conhece, e como a gente vive a fé não só dentro da igreja e não só aqui nesses momentos, mas a gente precisa buscar viver a fé em todos os nossos outros campos como verdadeiras cristãs. Mandei. Era isso. Uhum. Que Tem gostaria uma mais de música, tem uma música que se chama Poço, que isso eu acho que é de Juninho Casimiro. E Padre e Frei Gilson, ele gravou junto com ele. E fala justamente dessa passagem bíblica, né? Dessa mulher que tem sede. De nós como um todo, que a gente tem sede de procurar a Deus, né? Muitos de nós procuram a Deus. Mas, assim, há uma exigência, é revelar a nossa verdade. Ele pergunta a ela, né? Ele fala, traz o teu marido. E ela fala, não tenho marido. Aí ele revela que ela teve 5 maridos, sei lá, e que nenhum era dela. Então, assim, é uma passagem muito, muito profunda e que mostra, assim, a gente tem a sede de Deus, mas para beber da água viva, a gente precisa passar pela confissão. A gente tem que se converter verdadeiramente, a gente tem que nos revelar, nos desnudar, revelar a verdade que tem aqui, dos nossos pecados, das nossas injustiças, das coisas que a gente faz de errado na vida, né? Então, para beber dessa água, é fundamental que a gente se desnude. E se desnudar a ponto da gente também, assim, romper com a vida antiga que a gente tinha. Não adianta a gente ir para o confessionário e a gente continuar perpetuando aqueles pecados que tem padre que chama pecado de estimação, né? Levar um pecado de estimação para o confessionário. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente precisa buscar a verdadeira conversão, né? É quando a gente se torna realmente um outro Cristo, né? Um cristão genuíno, um outro Cristo nas nossas atitudes, dando o nosso testemunho. Tudo que a gente fizer tem que refletir Cristo, né?
eu acho que a parte mais profunda para mim é quando ele pergunta a ela, né, sobre a verdade dela. Alguém mais quer partilhar? Para mim, e também é uma experiência pessoal, não tão ilustrativa assim como a de Mari. Bonita imagem, Mari, inclusive foi, olha, lindíssima a imagem, lindíssima. Mas para mim, o que chama a atenção é assim, como essa mulher, ela tá no ordinário, né, do cotidiano dela, e o Messias está lá falando com ela e ela tá duvidando. Quantas vezes, né, na nossa vida, Deus está ali se manifestando no nosso dia, nas atividades simples, nas coisas mais simples que a gente está fazendo e a gente está duvidando. Ah, não, ou tá virando as costas, ou tá, enfim, é isso. Uhum. Uma coisa também que me chamou a atenção é logo no início, quando ela fala, né, o que ele está falando com ela, que ela é samaritana, ela não é judeu, que os judeus não se dão bem com samaritano, então só traz de novo essa questão que Deus é único, está aqui para todos os povos e não há distinção de nada, né? Nem dos pecados dela, que ela teve 1, 2, não sei quantos, não teve marido, né? Nem pelo fato de qual a origem, né? Isso me chamou a atenção também. Uhum. Só fazendo um gancho nisso que Leane falou, é assim, eu estou lendo a Bíblia desde o início. E uma das coisas que vem se repetindo é que Deus não faz acepção de pessoas, né? E é muito isso que Guilherme falou. A todo momento, isso é repetido na Bíblia, né? Tem uma parte que tem os juízes que é uma orientação até para os juízes não fazer acepção de pessoas. E nós, cristãos, também temos que ser assim. A gente não abraça o pecado, mas a gente acolhe o pecador. Nesse caminho que nós estamos, principalmente nesse tempo de quaresma, fazendo essa revisão de vida, né, do nosso encontro com Jesus, que ele transforme a nossa vida, e como é uma época muito importante para nós católicos, porque é o centro da nossa fé, é nesse período quaresmal, nesse ciclo da Páscoa, sobretudo no ciclo da Páscoa, que muita gente segue a Semana Santa até a sexta-feira, depois esquece o resto. Mas o centro da nossa fé não se resume simplesmente na morte de Cristo, que é importante, ele dando a vida por nós, mas, sobretudo, nos dando a certeza que nós vamos ressuscitar, assim como ele ressuscitou no terceiro dia. Então, se a gente tirar a nossa certeza da ressurreição nossa após morte, a gente tira nosso centro da nossa fé. Então, a gente, enquanto católicos, enquanto cristãos, temos que crer nisso e participar de tudo que nos leve a fortalecer a nossa fé nessa caminhada. Para que nessa nossa quaresma nós façamos o nosso encontro com Jesus, mesmo que nós nos questionemos, porque a gente, quando vai ao encontro com Jesus, nós levamos toda a nossa vida, com os nossos problemas, com as nossas alegrias, quem nós somos, com tudo, com toda essa bagagem, nós vamos ao encontro de Jesus. E aos poucos, conversando com Jesus, ele vai nos entendendo, e a gente vai entendendo a ele, compreendendo o que ele quer, e aí aos poucos a gente vai deixando as coisas para trás, aquele que atrapalha o verdadeiro encontro com Jesus, e aí vivendo e fazendo essa experiência com ele, a pessoa sai transformada e vai ser testemunha desse Cristo a outras pessoas. Como ela foi lá no final, testemunha para outras pessoas. E agora eles dizem que não crê mais pelo testemunho dela, mas que também fizeram a experiência com Jesus. Então, que a gente possa fazer essa experiência diária, né? Porque também é uma experiência diária com Jesus. E nesse tempo quaresmal é importante que nós façamos essa experiência profunda diariamente com Jesus, para que a gente possa vivenciar tudo isso que ele nos traz para a nossa fé, para a nossa caminhada enquanto cristãos, enquanto pessoas realmente que está neste mundo, né? E que tem que ter pessoas que são cristãs, como nós somos, tem que ter atitudes diferentes. Nós, enquanto cristãos, como a Mariana falava, nós somos os cristos atuais. Quais são as atitudes minhas que revelam Cristo, né?
Ou então, minhas atitudes estão revelando Cristo? Em que eu deixei de revelar a Cristo em todas as minhas atitudes, ou em minhas atitudes? Que às vezes a gente age mais como os fariseus do que como Cristo, né? Às vezes a gente julga mais do que se coloca como Cristo em todas as situações. Então, antes de julgar, antes de falar que é errado, antes de já condenar, se coloque como Cristo, né? E assim como a Liane falou, e fortalecido pela fala da Mariana, Cristo não faz acepção de pessoas, então ela aceita todas as pessoas, né? Aí a pessoa faz uma conversão de vida e segue a Jesus. Então, que nesse processo nós possamos fazer sempre essa entrega do nosso ser, da nossa vida a Jesus, e assim a gente melhor servi-lo. Aí nós vamos fazer alguns diálogos, aí tem umas falas aí que vocês podem ler espontaneamente, tá? Queridos irmãos e irmãs, vamos continuar o nosso momento de oração, onde desejamos rever nossa vida e nossas atitudes, para bem celebrar os sacramentos. Assim, rezemos por estas, implorando o espírito da penitência, a consciência do pecado e a verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. Peço quem puder ajoelhar em diante de penitência, o faça agora e façamos nossas preces a Deus. Oremos por essas crismandas eleitas que a Igreja confiantemente escolheu após uma longa caminhada, para que, concluída sua preparação nessas festas pascais, encontre o Cristo nos seus sacramentos. E aí cada um vai fazer e todos nós vamos responder juntos. Para que estas crismandas, a exemplo da samaritana, repassem suas vidas diante do Cristo e reconheçam os próprios pecados, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei atendei a a nossa prece. Para que sejam libertadas do espírito de descrença que afasta a humanidade do caminho de Cristo, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossas preces. Para que a espera do dom de Deus cresça neles o desejo da água viva que jorra para a vida eterna. Roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que, aceitando como mestre o Filho de Deus, sejam verdadeiros adoradores do Pai, em espírito e em verdade, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossas preces. Para que, tendo experimentado o maravilhoso encontro com o Cristo, possam transmitir aos amigos e cidadãos suas mensagens, concidadãos, sua mensagem de alegria, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que todos os que sofrem no mundo pela pobreza, pela guerra na Ucrânia e pela falta da palavra de Deus tenham a vida em plenitude prometida pelo Evangelho de Cristo, roguemos ao Senhor. Senhor, Atendei a nossa prece. Para que todos nós, acolhendo o ensinamento do Cristo e aceitando a vontade do Pai, possamos realizar amorosamente a sua obra. Roguemos ao Senhor. Senhor, Atendei a nossa prece. Senhor Jesus, que em vossa admirável misericórdia convertestes a samaritana para que adorasse o Pai em espírito e verdade, libertai agora das ciladas do mal esses eleitos que se aproximam das fontes da água viva. Convertei seus corações pela força do Espírito Santo, a fim de conhecerem o vosso Pai pela fé sincera que se manifesta na caridade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Amém. Alguém lembra do nosso último encontro? O que a gente falou, conversou? Está escrito na tela, né, no caso. E o que foi? Eu só coloquei ano litúrgico, agora eu quero uma explicação. Foram as divisões, né? Foram as divisões, né? Como são as divisões do ano. E tá, quais são? Como são divididas?
Tem o tempo comum, é o que a tempo gente está comum. vivendo agora, né? Nós estamos no tempo Aliás, comum não, agora? agora não, agora a gente está na quaresma, mas Isso, até antes, né, da quarta-feira de cinzas, é era o tempo início do comum. tempo comum. Isso. Aí a gente vive a quaresma, depois da Tempo É o ciclo da Ma- Páscoa Mas e a ciclo quaresma está do dentro do Natal. ciclo qual? Ciclo da Porque Páscoa. não existe um tempo, o tempo quaresmal em si, está dentro do Páscoa do ciclo Natal. pascal, não é isso? É ciclo pascal e ciclo do Natal. Isso, e tempo comum entre eles. Eu pesquei na atividade eu fiz. Hum, isso. Tá, ciclo pascal, depois vem qual outro ciclo? Tempo comum Tempo e comum o e ciclo do Natal. certo. É. Então, aí, dentro de cada ciclo desses, são colocadas todas as outras, ou festividades, ou festas, etc., que a gente vai, aos poucos, vivenciando dentro das nossas celebrações litúrgicas, né? Que pode ser durante a semana, que pode ser nos finais de semana. Tem alguma festa que pode ser celebrada no domingo? Não, inclusive a de São José, semana que vem, vai ser celebrado na liturgia do dia 18, até, não sei, até a noite, porque, não sei se até às 18 horas, porque a celebração das 18 já é a de domingo. Domingo. Então, no dia 18 é que vai ser a celebração do dia de São José. E não existe nenhuma E a outra. Páscoa? Domingo de Páscoa. Mas é a festa de Cristo. Então, Isso de todas as festas Cristo, de não é? Cristo são realizadas aos domingos mesmo, Ah, sim, fora as né? outras. Agora, As demais não. as outras festas têm exceções, tem exceção. A festa de Nossa Senhora pode ser realizada, a festa de Nossa Senhora da Conceição, que é dia 8 de dezembro, pode ser realizada no domingo. É a única exceção, viu? Foi isso mesmo, eu tinha esquecido. Se cair no domingo, pode ser realizada no domingo. E alguma outra não, fica parecendo que tem várias, né? Mas alguma outra Nossa Senhora, vocês entenderam? Não pode Não, ser no. Mas, na não. verdade, é porque é o dogma da Conceição, Isso, entendeu? porque tem um dogma da Não é a Conceição. festividade, por exemplo, de uma aparição dela. É o Uhum. dogma. Exatamente. Porque Conceição é o dogma. exatamente, porque é o dogma da Conceição, né? E aí, como é o dogma, aí pode ser realizado no domingo. É a única. As outras festas de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora, etc., aí não pode ser realizado aos domingos. Entendeu a diferença agora? Porque não é aparição. As outras são aparições. Perfeito, obrigada. Algo mais que vocês lembram que nós tratamos do ano litúrgico? A gente tratou também dos tipos do ano A, ano B e ano C, não foi? Nas Isso, celebrações. exatamente, né? Nós estamos em que ano? Ah, Ah, muito bem. E então hoje eu vou, se tiver tempo, a gente faz a correção no final, tá? Porque aí, pelo menos a primeira parte desse cronograma do ano litúrgico a gente vai rever aqui, então vai relembrar vocês, e aí no final a gente faz a correção, né? Se não der, aí a gente já passa ou corrigido lá no grupo, ou a gente no próximo encontro corrige a outra parte, tá bom? E hoje nós vamos falar especificamente sobre esse período que nós estamos vivendo, né? Que é o tempo da Semana Santa, que é o tempo em que a gente vai fortalecer muito essa nossa fé, que é dentro do ciclo pascal. Nós vimos que existem os outros ciclos, né? E por estarmos nesse tempo especial, aí eu decidi que hoje a gente poderia aprofundar um pouquinho mais para a gente compreender e vivenciar melhor esse tempo no qual nós nos encontramos. E aí tem, né, os ciclos que nós acabamos de falar, que é o ciclo de Natal, o ciclo da Páscoa e o tempo comum. Dentro do ciclo de Natal, vocês podem ver aí que está o tempo do Advento, né? Que aí são 4 domingos, né? E aí nós vamos entrar no terceiro, não é isso? Esse domingo agora acho que é o terceiro, domingo do Advento, é o né? terceiro. E depois tem o quarto, e depois já vem
Você falou advento. Ô, advento não, gente. É quaresma, viu? Na Desculpa. quaresma. Hoje eu tô ótimo. Ainda bem que vocês estão prestando atenção. Muito bem. Tá cheio de pegadinha Tem hoje, algum ele. remédio Tô cheio de Tá cheio de pegadinha seu à pegadinha. base hoje. de cannabis, filho? Que agora foi liberado pelo SUS aqui em Salvador, sabe? É tempo quaresmal aqui embaixo, viu? São 5. Eu tô lendo lá do advento. É no tempo quaresmal, no ciclo da Páscoa, aqui embaixo, viu? Começou com a quarta-feira de cinza, nós estamos no terceiro, tem quarto, tem o quinto. Aí tem o domingo aí depois que nós vamos vivenciar toda a Semana Santa. Então, estão vendo aqui, então, como é que está descrito esse nosso cronograma aí do calendário litúrgico, já é a resposta já para a nossa resposta lá, né? Que tem aí nas nossas atividades. E o que é o ano litúrgico, né? Só relembrando para vocês, historicamente o ano litúrgico originou-se com a celebração do domingo, como o dia da ressurreição do Senhor, ou o dia do Senhor. Era como a celebração da Páscoa semanal. A Eucaristia tornava-se presente, o Senhor ressuscitado, em meio à comunidade reunida. A celebração da Páscoa anual somente aconteceu no século II, em Jerusalém, e permaneceu a única celebração anual até o final do século seguinte. O centro celebrativo acontecia então na Vigília Pascal, né, que é no sábado, quando eram batizados os novos membros da comunidade, né, que até hoje também a nossa igreja continua com esse mesmo rito. No século IV, é introduzida a quaresma como tempo de preparação espiritual dos fiéis para a Páscoa, especialmente dos catecúmenos. O que são os catecúmenos? Alguém sabe? São as pessoas que não têm ainda os sacramentos. Então, não tem nenhum dos sacramentos iniciais da iniciação à vida cristã, que é o batismo, a Eucaristia e a crisma, né? Você sabe qual a diferença de a crisma e o crisma? Não. A crisma é o sacramento. Então, quando você sempre se referir a sacramento, ao sacramento, é a crisma. Quando você referir-se ao óleo, aquele óleo que é utilizado na celebração da crisma, aí o óleo é o crisma. Certo? Então, quem falar o crisma será realizado tal dia, não tá errado, viu? Então, o óleo, que é o crisma, a crisma é o sacramento. Então, especialmente dos catecúmenos, são aqueles que não têm nenhum dos sacramentos iniciais da vida cristã, que seriam batizados na Vigília Pascal, né? A Vigília Pascal ocorre sempre no sábado de Aleluia, né? O sábado santo, sábado do fogo, que também pode ser chamado por esses outros nomes. Contudo, neste mesmo século, a Páscoa deixou de ser celebrada, uma celebração única na vigília, mas fragmenta-se em várias, seguindo os últimos passos de Jesus. Primeiro, a entrada em Jerusalém, depois a última ceia, depois paixão, morte e ressurreição. Roma imita a igreja de Jerusalém e introduz o tríduo do Senhor morto, que é na sexta-feira. No sábado, sepultado sábado e ressuscitado no domingo. Inicialmente unido, mas aos poucos também vai se esfacelando, né? Isso tudo só para vocês compreenderem como nós chegamos a essa celebração, a esse rito que nós temos na nossa igreja, né? Aí já no século VII, é introduzida no tríduo a Quinta-feira Santa, com a celebração e posterior adoração eucarística, tirando o centro eucarístico da Vigília Pascal. E assim, aos poucos, aspectos secundários de caráter prático acabaram centralizando a atenção dos fiéis, como a bênção dos ramos, o rito da transladação do Santíssimo, o despojamento do altar, a adoração, a solene entrada da cruz velada e procissões, na sexta-feira santa a bênção do fogo, e etc, etc. A quaresma também foi ganhando sempre mais um caráter penitencial, em prejuízo da índole batismal e pascal que já tinha lá no início do século II. A Ascensão e Pentecostes, igualmente, passam a ser celebradas como festas distintas da Páscoa, né? A Ascensão é o quê? Você sabe o que é a Ascensão? A A Ascensão do Senhor? subida de Jesus ao céu. Isso, exatamente. Depois Jesus sobe ao céu e manda o Espírito Santo, que é em Pentecostes. Então, aí,
Antes que era rezado tudo junto, aí agora eles vão se separando ao longo dos séculos, né? Mesmo o sentido maior dessa divisão talvez fosse para vivenciar melhor, né, cada um dos aspectos, porque é muita riqueza dentro de para ser vivido numa celebração só. Então, talvez a ideia em si vai se esfacelando por isso, né, que é na vivência de cada um dessas partes tão importantes da nossa fé, para ser vivido mais e profundamente também. Além de algumas reformas empreendidas por Pio XII, já em 1955, o Concílio Vaticano II, inspirando-se nos primeiros séculos do cristianismo, recolocou o mistério pascal no centro da vida cristã, definindo a liturgia como memorial da Páscoa de Cristo e restituiu, assim, a centralidade do ano litúrgico à vigília pascal, né, que acontece sempre aos sábados, né? Mãe de todas as vigílias. A reforma litúrgica devolveu também a unidade ao tempo pascal. 50 dias de Páscoa como um só e grande domingo, né? Então, ou seja, quando acontece ali a Páscoa no domingo, até os 50 dias. O que significa Pentecostes, você sabe? É os 50 dias após a ressurreição de Jesus, ele envia o Espírito Santo. Então, 50 dias, acho que a palavra penta, Isso. né, vem dessa origem. Isso, penta quer dizer isso, né? Vem de 50. Então, dá exatamente esse tempo, né? De 50 dias ali da Páscoa da ressurreição de Jesus, que é a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus, até ele subir ao céu e enviar o Espírito Santo. Então, são esses 50 dias aí de como se fosse vivido um único domingo pascal, né? Então, todos. Aí tem a oitava de Páscoa, que é logo no primeiro de Páscoa, no primeiro domingo de Páscoa, vivemos a oitava de Páscoa, né? Que é mais intensa. Depois, esses 50 dias é vivido como se fosse um único dia. A quaresma, igualmente, voltou a ser tempo de preparação à Páscoa, com caráter penitencial e batismal, seja para os fiéis que buscam conversão, como para os catecúmenos que ingressam na última etapa da iniciação à vida cristã. Para estes últimos, a quaresma é tempo de purificação e iluminação, que antecede a recepção dos sacramentos pascais. A quaresma é tempo de solidariedade, que se manifesta por campanhas e coletas, como a campanha da fraternidade. Qual é o tema da campanha da fraternidade esse ano, alguém sabe? É a fome, né? Fome. Isso, fraternidade e fome. Que a proximidade da Páscoa nos incentiva a buscar o essencial deste tempo, participar dos mistérios que envolvem a paixão, morte e ressurreição de Cristo, que é o centro da vida litúrgica da igreja. Então, nós temos essa semana abençoada. Então, nós vamos pegar só essa partezinha aqui do ciclo da Páscoa para a gente vivenciar hoje. E o ciclo pascal é um tempo vinculado às atividades rituais cristãs, como a Quaresma, a Semana Santa e a Páscoa, terminando em Pentecostes. O ciclo celebra a vida, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor, também como sua ascensão aos céus e a vinda do Espírito Santo. É um ciclo que tem início na quarta-feira de cinzas e termina no dia de Pentecostes. A quarta-feira de cinzas é a quarta-feira logo após o carnaval e o primeiro dia da quaresma, onde os cristãos são convidados a fazer um jejum de uma das refeições, geralmente o café da manhã, e se absterem retirando a carne vermelha da refeição principal, sendo substituída pelo peixe e frutos do mar, né? E aí cada um, dentro das suas possibilidades, pode fazer esse jejum de outras coisas, né? Às vezes não de carne vermelha, mas de alguma outra coisa que acha que seria mais interessante, que teria mais sentido para si. A igreja pede em si que seja carne vermelha, né? É um dia de penitência e oração, pelo qual, na missa de cinzas, os cristãos são levados à reflexão a respeito da conversão, com base na passagem bíblica de Gênesis 3,19, pois tu és pó e ao pó tornarás. Essa reflexão é simbolizada pelas cinzas, que são as cinzas dos ramos das palmeiras dos anos passados, né, que eles guardam, aí eles queimam e faz a cinza para aquele ano. Os padres e os ministros da Eucaristia na missa da cinza colocam como um sinal da cruz na testa dos fiéis, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. A quaresma
parte do ciclo pascal se inicia na quarta-feira de cinzas, com periodicidade de 40 dias, e termina na quinta-feira, que antecede a Páscoa. É tempo de penitência, tal como proposto pela Igreja Católica, fazendo com que os ritos e cerimônias apresentem caráter religioso, derivado de textos evangélicos e de conceitos populares, aí, né, por nos originarmos muito dos europeus, né? É um tempo reflexivo a respeito das más condutas e pecados para os cristãos. O cristão é chamado a reconciliar-se com Deus, a voltar-se à casa do Pai, como diz a parábola do filho pródigo nas Escrituras. É um texto muito pregado neste período, que é o tempo do filho ou do Pai misericordioso, né? Durante a quaresma, as quartas e sextas-feiras são dedicadas a jejum e abstinência, café da manhã e abstinência de carne vermelha no almoço. Então, é um tempo muito propício para nós voltarmos a reflexão da nossa vida, né? Como anda, sobretudo, na vivência do sacramento, que a Mariana fala muito, né? Que é da confissão. É um sacramento muito importante que muitas vezes ele é bem não vivido dentro da nossa própria igreja pelo fato de as pessoas não conhecerem bem esse sacramento, né? E aí acaba se afastando um pouco da realidade do que as pessoas acreditam que seja, né? Então, é importante que durante esse período façamos as nossas confissões, né? Que a gente vá na igreja, na ressurreição do Senhor, sempre meia hora antes, o padre está lá para ouvir as confissões, então quem puder, compareça na missa meia hora antes, procure o padre e confesse, né? Alguém levantou a mãozinha aí? Fui eu. Eu acho que essa questão que você falou aí, é, de como as pessoas encaram a confissão, né? Existe uma mentalidade protestante no nosso meio católico, e que muitos católicos a gente ouve dizer que quem perdoa é Deus, ali o padre é um homem como outro qualquer, e então, assim, eu acho que isso acaba fazendo com que muitas pessoas realmente se afastem. Mas a gente tem que ter, tem uma outra questão que é a questão da vergonha, né? Existem duas vergonhas, a vergonha de Deus e a vergonha do encardido. Onde a vergonha de Deus é quando ele fala, não faça isso, porque isso é feio, é vergonhoso, né? Então, o medo de pecar, o receio de pecar, a vergonha de pecar, essa é antes de cometer o pecado, essa é uma vergonha de Deus. Mas no momento em que você comete, e você não quer contar para o padre, você tem vergonha de contar para o padre, essa é a vergonha do encardido. Porque o sacramento da confissão é de reconciliar com Deus, né? E no momento em que você tenha vergonha de contar sobre o seu pecado para o padre, ele está ali em persona Christi. Então, é muito importante que a gente o veja desse jeito. E, assim, fica tranquila, porque ele já ouviu de tudo. Tudo de pior que o ser humano pode fazer. Tenha certeza, ele já ouviu. Você não vai ser o primeiro pecador que vai chegar lá com aquele pecado, porque ele já ouviu. Ele já ouviu de tudo, né? Então, assim, eu digo isso, eu gostaria de dar meu testemunho aqui, de uma pessoa que passou desde a primeira comunhão até alguns anos atrás, eu passei 30 anos da minha vida sem fazer confissão. Eu só fiz a confissão da primeira comunhão. E, assim, foi através de uma pregação que me levou para o confessionário. E quanto isso foi libertador, e hoje eu tento fazer a confissão a cada mês, para sempre, né, a gente acaba esquecendo das coisas que a gente faz. E isso é muito ruim para a nossa alma. Então, no momento que a gente entende que cada vez que a gente peca, a gente está pegando aquele prego que pregou os pés de Jesus, a gente está martelando ali naquele lugar, a gente está martelando ali nas mãos, nas palmas de Jesus, a gente está colocando de novo aquela coroa de espinhos nele, a gente está voltando a machucá-lo. Então, quando a gente entende que isso está acontecendo, a dor da gente, ela cresce dentro da gente. E aí a gente vai tomada de uma consciência a outra que nos leva para o céu. Então, esse é um sacramento, assim,
que nos devolve para Cristo, né? É muito importante. Isso. E quem tiver a oportunidade de defender e esclarecer o sacramento da confissão, ou tirar esse véu, talvez de uma coisa ruim, né, da confissão, faça, converse, estude um pouquinho também sobre a confissão, né, para poder esclarecer, principalmente para as pessoas que têm uma visão um pouco diferente dessa, de que realmente é um sacramento da reconciliação nossa com Deus, né. E o padre ali está como persona Christi, realmente para ouvir, né, o que a gente tem a dizer, e também, em nome de Cristo, dar o perdão, né. É em nome de Cristo. Ele não faz por ele mesmo, né? Ele faz em Cristo que acontece esse perdão, né? Fala, Leone. Vé, é assim, eu nunca me confessei. Eu achava que só quem pode confessar é quem fez a primeira comunhão, ou não tem nada disso assim? Não. Eu imaginava que só quem fez a primeira comunhão que poderia, né? No Não. caso. Quando você se batiza, quando é adulto, por exemplo, se você for adulto se batizar, você pode comungar até a partir daquele momento, comungar, porque a partir do momento que você é batizado, você é liberta de todos os seus pecados. Dali para frente, seus pecados é que vão ser contados, vamos dizer assim, entendeu? Então, por isso que você, quando é adulto, quando se batiza, pode-se. No nosso caso, a gente não faz porque a gente criou um momento específico para a primeira Eucaristia, dando uma importância talvez maior para a gente poder vivenciar esse momento, certo? Mas quando você batiza, aí você já liberta todos os pecados. A partir dali, são contados todas as outras vidas, e aí você já pode se confessar. Depois que você se batiza, você é iniciada a nossa vida cristã católica, então aí você já pode se confessar, depois do seu batismo. É um sacramento que, após o batismo, você pode receber inúmeras vezes, quantas vezes você precisar, em todos os momentos da sua vida, né? Você pode receber. Uma coisa legal de se fazer é o exame de consciência. Toda vez que a gente vai para o confessionário, antes a gente tem que dar uma pensada em tudo que a gente fez, né? Principalmente se a gente estiver com muito tempo. Uma das perguntas que o padre faz é: quanto tempo tem que você não confessa, né? Aí você vai dizer, porque aí, por que ele faz essa pergunta? Porque ele tem uma noção, até para te direcionar por onde passar, entendeu? Porque a gente pode esquecer muitas coisas. Então, tem muitos exames de consciência para a confissão que nos ajudam. Uma das coisas que eu faço é escrever no papel, e aí, como se fosse um lembrete. Você não vai ficar lá lendo para o padre. Na verdade, você tem que estar contrita, você tem que estar verdadeiramente arrependida daquilo que você fez. Então, você vai olhando e vai lembrando e contando, né? De repente, você pode botar palavras-chave daquilo que você fez, né? E aí você pode estar como uma forma de você poder confessar o máximo de coisas que você fez, entendeu? Porque tem a questão, assim, de que o que você esconder, se você esconder, não está perdoado nada. E se você esqueceu, imediatamente depois que você lembrou, aí você volta para o confessionário e aí, né, você confessa, não tem problema. Mas se esconder, não vale. O princípio básico da confissão é que você, em primeiro lugar, você tem que estar arrependido daquilo que você fez. Porque não adianta você só se confessar e não estar arrependido, fazer tudo de novo, entendeu? Mesmo que a gente posteriormente faça, né, caia no mesmo pecado, mas quando você vai se confessar, a intenção sua tem que ser, em primeiro lugar, de que você não irá mais cometer aquele pecado. Certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer tá na cabeça disso. Eu vou lá me confessar, mas eu não quero mais cometer isso. Então, eu quero receber o perdão de Deus, mas eu vou fazer a firme propósito de não mais cair nesse pecado, né? Pode ser que eu até caia, mas aí não foi simplesmente por eu não querer, né? Porque a minha intenção era reta em poder não mais cair naquele pecado, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência, né? E isso que a Mariana fala realmente, se você não confessar algo que é pecado
e você estava consciente disso, realmente não é perdoado. Aí você tem que, em outro momento, confessar isso, né? Fala, foi Gabriela ou foi Mariana? Ou Marília que estava? Marília que ia Fui falar, eu, não mas foi? Marília tinha aberto o microfone primeiro. Isso, Pode Marília. falar, Mari. Mal educada, eu não levantei a mão. Gente, Fique tranquila. então, tem algumas semanas que eu vou na missa de domingo do Santuário de Irmã Dulce, né? E aí, às vezes, tem alguém de fora e tal, e a gente aproveita, leva, vai. Não é todo sábado, né, no horário da missa, que às vezes eu trabalho. E aí, é engraçado porque um dia eu fui reparar, e lá ele dá o aviso se você não, né, realizou a confissão, não faça, não comungue. E aí, teve uma vez que foi até engraçado, assim, nesse sentido, que várias pessoas num grupo levantaram para formar aquele... E aí, na hora que falou, todo mundo sentou, sabe? Eu fiquei, nossa, porque de fato tem gente que sequer sabe disso, né? Uhum. Mas não é todo padre que fala, não. O padre daqui de Brotas, quando ele percebe que tem pessoas novas na igreja, ele dá logo o recadinho dele. Ele fala, você, que tem muito tempo que não se confessa, não pode vir para cá, não. Uhum. Eu percebi isso também nas últimas missas. O padre Cristóvão, ele, depois que termina, né, a liturgia eucarística, ele explica, olha, porque nós temos confissão todos os dias, tal horário, tal horário, tal horário, tal horário. Mas eu tinha levantado a mão por uma outra questão, a questão do pecado que você não se arrepende. Eu tenho um casal de amigos que ele, o homem, né, não é um rapaz, é um homem, ele está no segundo casamento com a minha amiga. Uhum. Então, é um casamento que não é reconhecido pela igreja. Então, eles não podem se confessar por conta de que eles não têm um sacramento válido. Eles estão tentando a nulidade, né, do primeiro casamento. Isso. Aí o padre explicou exatamente isso. Minha filha, você está casada, na orientação, né? Minha filha, você está casada cometendo esse pecado. Mas, na minha opinião, eu acho que você quer continuar cometendo esse pecado. Você não quer? Aí ela, quero. Assim, muito... de uma forma leve, né? De uma forma leve. E aí termina que eles estão impedidos, por enquanto. Mas com fé em Deus vão conseguir essa nulidade. É isso. É que conseguindo a nulidade aí consegue resolver essa questão, né? Tudo que for de impedimento, é bom sempre conversar com o padre ou o pároco da paróquia, que eles vão orientar o melhor caminho para poder resolver, né? Às vezes tem questões muito fortes que aí é realmente o padre que pode dar essas orientações, né? A gente até sabe de todos eles, mas o padre ele vai orientar o caminho correto que você deve fazer para poder resolver a questão, né, e aí poder comungar, né? E é doido como é uma falta de cultura nossa religiosa, né? Não saber dessas coisas. Porque quando a gente faz um comparativo, por exemplo, com uma pessoa muçulmana que sabe de cor os ritos para se fazer uma oração, para fazer ablução, para lavar, para o que pensar, como vestir, e a gente se pega em uma coisa uma religião tão ritualística também, né? Tão cheia de tradição, e que a gente não conhece, né? E frequenta e não conhece. É um pouco de culpa nossa isso aí. Uhum, com certeza. É uma culpa histórica, né? Talvez pelo fato de que tinha aquele princípio antes do latim que era muito restrito às pessoas que tinham conhecimento, sabia, e só aos poucos que a Bíblia vai sendo desvelada, né? Os ritos vão sendo desvelados, é que a gente vai aos poucos se abrindo, né? E também um pouco comodismo nosso, né? Às vezes é muito comodismo nosso, porque está muito bom do jeito que a gente está vivendo, né? Então a gente não quer se libertar de certas coisas, né? Ou se comprometer com certas coisas a partir do momento que você tem consciência, né? Você vai ter que cumprir ali, né? Principalmente dentro da nossa igreja. Fala, Mariana. Seu áudio está desligado. Antigamente, as pessoas tinham mais fé, eram mais levadas. Quando era tudo celebrado no latim, que não tinha, todo mundo não tinha Bíblia dentro de casa. Então, assim, as pessoas eram mais levadas pela fé, né? Hoje, a gente tem mais conhecimento. Teoricamente, né? A gente tem a palavra, está dentro das casas da maioria, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo.
E essa questão mesmo é uma questão de que as famílias abandonaram uma coisa que Deus mandou lá em Moisés a gente fazer, que era ensinar para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Isso foi perdido ao longo das gerações. Principalmente essa parte mais né, do século passado para cá. Então, a gente vem tendo até coisas que, segundo Nossa Senhora, foram castigos de Deus, que foi na Primeira, Segunda Guerra e tal. Então, assim, muito por conta disso. Isso é uma das coisas que está lá em Moisés, e que ele fala que a gente tem que passar, tem que ensinar os nossos filhos na nossa doutrina, né? Como nós, infelizmente, né? Eu, por exemplo, eu sou de uma família católica, mas uma católica que não ia todo domingo. Aliás, quando eu era pequena, todo domingo a gente ia para missa. Mas assim, de BGE. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. E assim, mas minha mãe, com tudo isso, no furacão, ela sempre, sabe, insistia, levava. E eu acho que isso que me salvou, né? E isso que acabou, tipo, no momento que eu tive a minha conversão, através de uma pregação, isso acabou que toda a avalanche que estava aqui guardadinha, né, de todos os atos que ela fazia na minha vida e que ela plantava a Deus ali no meu coração, eles afloraram, né? Mas, assim, infelizmente, a gente tem que chegar mais junto na catequese dos nossos filhos. A catequese não pode se resumir ao catequista, ela tem que partir das famílias. As famílias têm que levar, para quando a criança vá para o catequista, ele já vá com conhecimento, né? Ele já esteja na doutrina. Uma coisa assim que eu vivi na catequese dos meus filhos é que os pais tinham muita resistência de ir aos domingos para a missa. Tinha que ser obrigatório. Na verdade, assim, os catequistas colocavam como obrigatório, mas eu achava aquilo ali um absurdo, sabe por quê? Porque não precisava ser. A gente simplesmente, se a gente está criando nossos filhos, está se propondo a que nossos filhos façam a primeira comunhão, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que estar na igreja todo domingo servindo, louvando a Deus. É o terceiro mandamento da lei de Cristo, entendeu? Da lei de Deus. Então, assim, tem coisas que eu acho que a gente pecou ao longo do tempo nesse sentido, de não passar para os filhos dos nossos filhos, e por isso que a gente está do jeito que a gente está hoje. Relacionando aí o que vocês duas falaram, só acho que para fechar o assunto, a questão é que a gente vive uma sociedade de morte da tradição. A gente vive uma sociedade que valoriza o progressismo. E o progressismo quer matar a tradição, enquanto que os muçulmanos, eles são a tradição. Qualquer muçulmano que nasce agora, ele é da mesma tradição de séculos e séculos atrás. Enquanto a gente, sendo contaminado, né, por essa questão de progressismo, vai se perdendo alguns valores. Então, é como o Mário falou, muito bem falado, assim, Mário e Mariana. É na família. É cada família, é o seu núcleo, é você sendo o exemplo. Não é só eu aqui que nunca vou numa igreja, não, mas eu quero que meu filho batize. Mas assim, isso não vai fazer nada para a vida dele, porque se eu não mostro que eu vivo aquela fé, ele também não vai se interessar. Né? Só complementando o que você falou aí, acho que eu vi 2 notícias de padres, de diocese, sei lá, que suspenderam batismo e primeira comunhão por causa dessas coisas, de crisma, sei lá. Eu acho que foi batismo e crisma porque estavam se tornando ritos sociais e as pessoas perderam a essência do sacramento. Chesterton, tão forte é a tradição que as gerações futuras sonharão com aquilo que elas nunca viram. Chorarão por aquilo que elas nunca viveram. E acaba que é um pouco disso. A gente vai, talvez, impondo como a sociedade quer que seja a fé. E a fé parte de uma tradição. Então, é tudo bem eu ser católico, mas eu aderir a práticas que vão contra a igreja. Faz parte, né? O mundo mudou, né? E aí a gente cresce sem entender, por exemplo, coisas que a igreja condena e que todo mundo bota como naturais, como, por exemplo, métodos contraceptivos, né?
E aí a gente vai falando, nossa, mas isso parece tão antiquado, mas é antiquado para o mundo ou dentro do que é a sua fé, isso deveria você levar como a abertura à vida? São vários pontos assim, concordo totalmente. Mari, tem uma questão do eu sou católico, mas eu não concordo com não sei o quê. Mas eu não concordo. A galera que eu sigo no Instagram diz que tem os católicos de fast food, que quer chegar na igreja e pegar, assim, o que é conveniente, né, o fast foodzinho, mas não quer viver. Então, assim, não sei, não diga que você é católico. Porque se você só quer pegar o que te agrada, então tem alguma coisa errada aí. Eu sou católica, mas, ai, gente, o aborto, vamos, tem que ser a favor, é uma questão de saúde pública. Eu sou católica, mas, eu sou feminista. Várias coisas assim, que quando a gente para olhar, fogem totalmente, né, do princípio da igreja. Certo, então foram muitas questões aí importantes que vocês mesmos citaram, né? Nem vou comentar, já foram comentadas. Vamos voltar aqui. Nesses mesmos dias da semana na igreja, as paróquias organizam também as vias sacras, que a nossa paróquia é realizada todas as sextas-feiras, né? Que são as estações, trajeto da paixão de Jesus Cristo na cruz. Assim como mutirão de confissões convidando os padres de outras paróquias para atender a comunidade em geral pelo sacramento da penitência ou confissão. Vale ressaltar alguns católicos que vivem sua fé intensamente, fazem penitências e jejuns todos os dias da quaresma, ou seja, durante os 40 dias retiram não só o alimento, mas algo que mais gostam de fazer, como assistir novela, por exemplo, né, como tirar um chocolate, como tirar... Mas isso também não pode ser simplesmente você fazer jejum disso e não ter um sentido para a sua vida prática, por exemplo. Se você deixar de comer o chocolate e não fizer nada disso que transforme na vida do outro, perde um pouco o sentido. Então, por exemplo, você deixa de comer chocolate, mas o dinheiro que você compra chocolate, ajudar um pobre, ou comprar uma comida para um pobre, ou ajudar uma pessoa assim, tem muito mais sentido para a sua vida e para a vida em Cristo, que Cristo está pedindo que a gente faça, principalmente nesse tempo de campanha da fraternidade que nós estamos vivendo. Então, o jejum ele tem que nos levar a uma reflexão, algo que transforme também a nossa vida. E aí entra aquilo também de você, tipo, eu vou passar o tempo todo sem chocolate, chega no domingo de Páscoa, você come chocolate do mundo todo. Não faz sentido. Exatamente. E se penitenciam rezando o texto e ofício de Nossa Senhora todos os dias, por exemplo. No último domingo da quaresma acontece a missa de Ramos, conhecida por Domingo de Ramos, em que se celebra a entrada de Jesus em Jerusalém. Os fiéis são convidados a levar seus ramos de palmeiras para serem benzidos na celebração da missa. Encerrando, a quaresma inicia o período da Semana Santa, que vai do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. Então, naquele período, é Semana Santa, né? Que é a semana forte, que a gente chama Semana Maior. Antigamente tinha a Semana das Dores, tinha outras semanas que a gente antecedia, cada semana da quaresma tinha um nome, né? Aí foram perdendo, só deixou agora essa Semana Santa, né? Então, nessa Semana Santa, então, que se inicia aí com o domingo, né? Nós vamos vivenciar o que Jesus Cristo passou durante aquele período, né? E aí, na Semana Santa, nós temos o quê? A Semana Santa é o período do ano em que celebramos intensamente o mistério da salvação, a graça da redenção oferecida à humanidade inteira, o tríduo pascal para o qual se dirigem esses dias dá sentido a todo o ano litúrgico, que por sua vez nele se baseia. E aqui teremos o dia da Páscoa do Senhor, que é a solenidade das solenidades. A ressurreição de Cristo por toda a igreja é de tal importância que é fundamento para toda a mensagem cristã. É aquilo que eu falava lá no início para vocês. O centro da nossa fé, mesmo que seja Cristo, é no Cristo ressuscitado, não no Cristo morto, né? Nós temos que fortalecer a nossa fé num Cristo ressuscitado, mesmo que passe pelas dores, pela morte, mas vai ressuscitar. Sábado, véspera do domingo de Ramos. A Semana Santa tem início no domingo de Ramos e em suas vésperas, na tarde de sábado, já há a primeira missa de Ramos. No domingo, a pedido de João Paulo II, também se comemora o Dia Mundial da Juventude, tradição que ocorre desde a primeira Jornada Mundial em 1985. O domingo de Ramos, neste domingo celebramos a entrada solene de Jesus em Jerusalém, e já se celebra também a paixão e morte do Senhor.
Nas liturgias mais completas, essa celebração acontece em 2 ambientes. No primeiro, cujo tema se volta mais para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e na sequência, em procissão, segue-se em meio a cânticos e louvores com ramos de oliveiras para o segundo ambiente preparado. Neste, se celebrará a parte final da missa, esta mais voltada para a paixão e morte do Senhor. Na minha cidade interior era bem isso mesmo, a gente saía de um ponto da cidade e ia até para a porta da igreja, né? Então, nós fazíamos uma procissão. Então, dava-se início à celebração lá nesse primeiro ponto e depois seguia em procissão com ramos até a igreja, onde se fazia a segunda parte dessa celebração, né? Isso se perdeu muito nos tempos atuais, né? A nível de espaço, as pessoas não têm mais tantos espaços para fazer isso e também alguns pensam mais na praticidade, né? E às vezes esquecem de vivenciar todos esses ritos que nos levam a vivenciar esse momento forte da nossa fé. A espiritualidade da segunda-feira à quarta-feira santa. No Evangelho lido na segunda-feira santa, contemplamos Maria de Betânia ungindo os pés do Mestre com um perfume de amor e de gratidão. Na terça-feira, Cristo revela o que se passa no coração de Judas Iscariotes. E na quarta-feira, Mateus relata Cristo celebrando com os apóstolos a festa da Páscoa judia e a traição de Judas Iscariotes. E aí vem a espiritualidade da quinta-feira santa. Na quinta-feira santa, pela manhã, é celebrada a missa crismal, né? O que é essa celebração da missa crismal? Ou missa do crisma? Alguém sabe? Tem alguma coisa a ver com o óleo. Porque Isso. crisma. Exatamente. Então, nessa celebração, é a celebração onde o bispo ou o arcebispo da arquidiocese, no caso nosso é arcebispo, ele vai benzer todos os óleos que são utilizados nas celebrações ou que vão ser utilizados nas celebrações a partir daquele momento. Não, todas as igrejas, na verdade, eles fazem um recolhimento de vidrinhos, né? Aí eles fazem a benção dos óleos já nos baldes grandes, assim, né? Depois eles separam por cada paróquia os óleos do batismo, os óleos da crisma, que é do sacramento da crisma. Então, o óleo, no caso, o crisma é separado para a celebração da crisma e também da unção dos enfermos. Então, nesses dias dentro todos são 3 potes diferentes e depois eles separam por cada paróquia um frasquinho, né, de cada um desses óleos e cada paróquia vai lá buscar, né, que vai ser utilizado durante um ano inteiro aqueles óleos nas celebrações desses sacramentos, né, da crisma, óleo da crisma, do batismo, o óleo do batismo e na unção dos enfermos, o óleo da unção dos enfermos. Então essa é a celebração crismal ou missa do crisma, né? Essa celebração que o bispo celebra com seu presbítero, dentro da qual consagra o santo crisma, e dentre os olhos usando o batismo e na unção dos enfermos. É a manifestação da comunhão dos presbíteros com seu bispo. No período vespertino, inicia-se o tríduo sacro, né, com a celebração da missa, da ceia do Senhor, que é a cerimônia do lava-pés. Então, à noite tem essa celebração do lava-pés. Recordamos a instituição da Eucaristia e do sacerdócio católico, né? Porque é nessa celebração, a instituição da Eucaristia, que também se celebra quando foi instituído o sacerdócio, né, dentro da nossa igreja, que é ali que é o próprio Cristo, né, transformando, partilhando, né, o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. Bem como o mandamento do amor com que Cristo nos amou até o fim. Ele deu a vida por cada um de nós. Então, aí mesmo tendo essa instituição da Eucaristia nesse dia, tem um dia próprio do Corpus Christi, onde se celebra mais firmemente essa Eucaristia, esse corpo de Cristo, né? Mas nós temos que lembrar que é nesse dia que se celebra também a instituição da Eucaristia, como também do sacerdócio católico. E a espiritualidade da Sexta-feira Santa é o grande dia de luto para a igreja, não a missa, mas celebração da Paixão do Senhor, que consta de 3 partes. Primeiro, uma liturgia da palavra, onde são lidos os textos, sobretudo, da morte de Cristo.
Depois, a adoração da cruz. A cruz é colocada lá na frente do altar, e todos vão seguem em procissão e beijam essa cruz. E depois a Sagrada Comunhão, que são aquelas reservas eucarísticas que tem lá no sacrário e que foram guardadas, não foram consumidas, então são distribuídas nesse dia. E não, por isso que não tem missa onde se consagra nova Eucaristia. Vivamos este dia em clima de silêncio e de extrema gratidão, contemplando a morte de Jesus na cruz por nosso amor. E a espiritualidade do Sábado Santo é o dia da oração silenciosa, de profunda contemplação junto ao túmulo de Jesus, porque aí Jesus foi morto, né? E ainda nós estamos ali na espera silenciosa da sua ressurreição. Então, por isso que é uma profunda contemplação junto ao túmulo de Jesus. São horas de solidão, de saudade, e é a ocasião para acompanharmos Nossa Senhora da Soledade e as santas mulheres junto ao túmulo de Jesus, sentindo com elas a medida do amor que Cristo suscita nos corações que o conhecem de perto. Então, nós fazemos essa experiência de colocar-nos diante do túmulo de Jesus e rezarmos, né, para que ele possa ressuscitar em nós toda essa nossa vontade de viver profundamente em Cristo, ou nele. A Vigília Pascal, que é a mãe de todas as vigílias, na qual a igreja espera velando a ressurreição de Cristo, compõe-se na liturgia da luz, da liturgia da palavra, da liturgia batismal e da liturgia eucarística. É riquíssimo esse dia, é importante que todos nós participemos, mesmo aqueles que não vão receber o sacramento do batismo, porque é nesse dia que a igreja coloca para que todos os nossos catecúmenos, ou seja, são aqueles que não receberam nenhum dos 3 sacramentos da iniciação cristã, possam receber o seu sacramento do batismo nessa celebração. Então, porque tem um rito voltado para isso, uma palavra voltada para isso, todo rito é voltado para essa vivência, né? Antes, pelo rito e pela tradição da nossa igreja, eram realizados todos os sacramentos nesse dia dos adultos, né? Então, eles recebiam o batismo, recebia a Eucaristia, porque com o batismo ele liberta todos os pecados, então a partir dele já podia receber a Eucaristia e também já recebia a crisma, o sacramento, né? E só com o tempo, né, também foi fazendo essa divisão, né, e foi se separando, e agora só recebe o batismo nesse dia. E aí a Eucaristia e a crisma tem um outro momento, pode ser realizado, como pede a igreja, que seja realizado no período pascal, ou seja, nesse período pascal aí, após o domingo de Páscoa, pode ser realizado qualquer um dos outros, até em Pentecostes, os outros sacramentos, né? Para os adultos, que eu estou falando, né? Porque o batismo vai ser realizado durante o ano inteiro para a criança, né? Mas para os adultos, especialmente, ganha-se um sentido maior quando é realizado nesse período pascal, e a igreja está pedindo, a partir de 2018 para cá, a igreja no Brasil, sobretudo, que possa ser realizado nesse tempo pascal, para dar esse sentido de vivência única. E como nós temos ou damos essa importância de que no ciclo pascal, no tempo pascal, melhor dizendo, da Páscoa até Pentecoste, é como se fosse um domingo só, então realiza-se todos os sacramentos nesse período, para que possa ter esse sentido, que antes era realizado só num dia, que era o Sábado Santo, da Vigília, agora é realizado nesse tempo, para que dá também esse sentido de ser realizado no mesmo dia. E também é importante lembrar que é nesse dia que acontece a bênção do Círio, né? O Círio é introduzido nesse dia, no sábado de Aleluia, nessa celebração. Ali no início, logo começa essa liturgia da luz, onde onde o padre abençoa o círio, coloca os cravos, depois, a partir desse círio, são acesas todas as outras luzes da igreja, porque o círio é o próprio Cristo, representa simbolicamente ali o próprio Cristo. Então, todos nós, enquanto luzes, vamos também ou levar essas luzes de Cristo a outras pessoas, vamos lá direto no círio e acende a sua luz, ou pode acender de uma outra pessoa que acendeu desse círio, que também é como se fosse a luz de Cristo sendo
espalhada, né, um ou passada um para o outro. Então, acendendo, entramos na igreja com essas luzes acesas, o padre falando algumas coisas, né? Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus, e assim vai, né? Ele fala 3 vezes até chegar no altar e coloca esse círio lá. Esse círio, ele fica lá também porque ele representa Cristo por 50 dias. Aí na celebração de Pentecostes, também há um momento em que se faz a retirada deste círio, porque é como se fosse o tempo de Cristo ali sendo tirado para que haja o tempo do Espírito Santo. E Jesus sobe na ascensão do Senhor e aí manda o Espírito Santo. Então, nossa igreja é riquíssima em simbologia e em sentido, né? Deu esse sentido também ao círio que sai, vamos dizer assim, sai de cena nessa celebração de Pentecostes, porque há um rito próprio para que se tire esse círio nesse dia de Pentecostes, e a partir daí é o tempo do Espírito Santo. Alguém levantou a mãozinha aí? Fui eu. Primeiro que, desde que eu fiquei sabendo, né, que a nossa celebração, né, porque eu vou crismar, mas tem outras pessoas que vão fazer outros sacramentos. Eu fiquei muito feliz com a simbologia, né, da gente receber o sacramento nesse período. É uma coisa que é muito emocionante, porque, assim, a gente se converte todo dia, eu sempre digo isso, é uma coisa que eu peço sempre nas minhas orações. Mas se eu fosse dizer um dia, se eu perguntasse, Gabriela, que dia você se converteu? Eu diria que foi ano passado, quando eu fui para a Vigília Pascal. Só de eu falar eu me arrepio. Foi uma das celebrações mais lindas que eu já vivi. Porque você está, literalmente, você está na escuridão e você vem para a luz. É literalmente isso, e foi assim que eu me senti. Então, assim, eu estou ansiosa para esse dia, porque foi tão especial no passado. Então, era só acrescentar isso. Ótimo. Recomendo, né? Recomendo que quem puder vá mesmo, porque a Vigília Pascal é maravilhosa. E nós, como católicos, como cristãos, ou querendo ser cristãos, né, aqueles ainda que não receberam os ritos, é importante que participe da semana maior da nossa fé, né? Então, que todos nós participemos, mesmo que a gente viaje, mas onde a gente for, a gente participe lá também da Semana Santa. E aí vem a espiritualidade do domingo de Páscoa, né? O domingo de Páscoa é o dia santo mais importante da nossa religião. Porque depois de morrer crucificado, o corpo de Jesus foi sepultado, ali permaneceu até a ressurreição, quando seu espírito e seu corpo foram reunificados, do hebreu pensecar. Páscoa significa a passagem da escravidão para a liberdade. A presença de Jesus ressuscitado não é uma alucinação dos apóstolos. Quando dizemos Cristo vive, não estamos usando um modo de falar, como pensam alguns, para dizer que vive somente em nossa lembrança. O sepulcro estava vazio porque a partir daquele momento Jesus vive do nosso lado. Essa é a nossa maior verdade. Essa é a verdade que temos que nos agarrar para passar por tudo em nossa vida, inclusive pela pandemia que estamos ainda vivendo no nosso meio e outros momentos importantes que estamos vivendo, né? Cristo vive, e Ele vive no nosso meio, e todas as vezes que nós comungamos, Jesus Cristo está ali, está vivo também, nós estamos nos alimentando de Cristo. Então, que a gente possa centralizar a nossa fé muito fortemente nessa ressurreição de Cristo, para que a gente possa crer que, mesmo que passemos por dificuldades, nós vamos ressuscitar, nós temos Cristo do nosso lado, nós vamos ultrapassar esses momentos, assim como Ele passou por todos os momentos de dores e sofrimentos, mas ressuscitou. Então, nós também vamos passar por esses momentos e vamos vencer. E assim, esse tempo, nesse período pascal, após a Semana Santa, inicia o período da Páscoa do Senhor Jesus. Passando o período de 50 dias da Páscoa, acontece o dia de Pentecostes, onde a Igreja Católica celebra a vinda do Espírito Santo nos apóstolos, e é importante lembrar de Maria também, como está escrito em Atos dos Apóstolos 2. É um momento de alegria, pois a Igreja celebra o seu novo nascimento, e é ali que nasce a Igreja, né? Pois o Espírito Santo contempla a terceira pessoa da Trindade Santa, é o que dá vida nova a toda a Igreja, como assim pregado. Fechando assim o ciclo pascal, a Igreja passa para seu tempo comum, e nesse ciclo de Páscoa, especificamente no período da Semana Santa, acontecem as encenações da Paixão de Cristo.
Alguém tem alguma dúvida que queira tirar? Este é o momento. Ou que queira partilhar também? Não, né? Ótimo. Mesmo que tenha depois, ou surge depois, pode colocá-lo no grupo, ou me perguntar lá no privado que a gente vai solucionando, certo? E para concluir, os nossos avisos, que é importante que vocês possam anotar, certo? Eu coloquei aqui os avisos importantes para nós, que vocês têm que guardar sempre, para aqueles que vão se batizar. Tem esse encontro de padrinhos batismal, que é presencial, que a gente ainda vou combinar só com a Joelza, né, que é a única que vai ser batizada agora. Como ela vai fazer no interior, então para ela não tem como ser colocada aí, porque ela vai ser de uma outra forma. Aí, a partir do batismo, dia 8/4, para aqueles que vão fazer aqui, né, que é no sábado de Aleluia, às 18 horas, presencial. E aí tem essa taxa de R$60, porque inclui a vela também e o certificadozinho de que você foi batizado, né? E lá consta o dia em que você foi batizado, para que depois vocês não fiquem querendo pegar online, viu? O batistério. Então vocês guardem com carinho, porque lá está dizendo que é um novo nascimento, né? E que deve ser celebrado assim como se fosse uma data de nascimento civil nossa, né? Então na nossa igreja a gente também tem que celebrar esse dia, muito importante. Sutil a indireta. Depois tem, como vocês sabem, para a crisma é necessário ter ou um padrinho ou uma madrinha, não pode ser dois, tá? É um ou outro. E aí nós vamos fazer encontros, né, com esses padrinhos para fazer essa preparação. E o primeiro encontro de padrinhos de crisma é no dia 22 de abril, é online. Então, seus padrinhos, onde tiver, vocês vão passar esse link nosso que a gente utiliza, e eles vão participar dessa formação junto com vocês, certo? Então, é online. Mas o segundo encontro vai ser com todos os padrinhos de crisma de outras turmas, porque tem a minha turma, tem a turma do Roberto, tem a turma da Giovana, Andréia e Meire, que são dos jovens que fazem à tarde, né, os adolescentes, né? Então, todos nós nos reunimos para a gente até mesmo se conhecer e também dar algumas dicas de como vai ser a celebração. Então, por isso que é importante ser presencial nesse encontro aqui, que vai ser dia 6/5, às 17 horas, lá na Igreja Matriz. Nós fazemos um retiro também, né? Que é dia 13/5, é um domingo, no CIES, que é o Centro Nacional de Espiritualidade, das 8 às 17 horas. Nossa Senhora de Fátima. Isso, exatamente, é dia da festa. Meu Deus, gente, vai ser muita bênção, viu? Meu aniversário! Isso mesmo, então vai estar muita bênção mesmo, olha bem. E é nesse dia do retiro que quem não tem a primeira Eucaristia vai receber a primeira Eucaristia também no retiro. Tá? Geralmente a gente faz tudo aqui. Vem cá, quer dizer que eu vou receber a primeira Eucaristia no dia do meu aniversário? Isso, É sério? exatamente. Ai, Deus. Ah, que lindo! E é o dia também da confissão. A gente faz a confissão também antes de você receber a primeira Eucaristia. Todos nós vamos nos confessar, né? E aí acontece a celebração no final do retiro, onde acontece o recebimento da primeira Eucaristia daqueles que nunca receberam, e os outros que já recebem normalmente, vão receber normalmente. Tem um problema. Ai, meu Deus. Eu bem tô vendo sua cara aí, você com a cara... Não, sério, é Puxa, sério. Mais. Eu não vou estar aqui no dia 27. Eu vou estar em outro estado. Porque assim, o dia 27 foi colocado exatamente que é o dia que antecede o Pentecostes, que é dia 28. Então, dia 27/5, todas as turmas vão, pelo menos aqui da nossa paróquia Ressurreição do Senhor, vão fazer nesse dia 27, às 15 horas. É uma celebração única. Aí não tem como a gente mudar a data. Não tô falando para mudar, eu tô pensando na minha cabeça aqui se eu consigo fazer alguma alteração para eu estar de noite em outro lugar, entendeu? À noite?
Não, tipo assim, se eu consigo, sei lá, alguma alteração de voo, alguma coisa para, sei lá, Entendi. eu conseguir, É bom ter É, tempo para pensar. realmente. Porque entendeu? assim, não tem nem como a gente mudar, porque assim, é uma data que os bispos, a maioria no ciclo pascal que é realizado a crisma aqui em Salvador. Então, os bispos nessa época trabalham incessantemente sábado e domingo. Então, a agenda é bem apertada. Então, a gente agendou com eles dia 27. E a gente colocou no sábado, exatamente porque no Não, domingo é muito cheia a igreja. Então, aí vocês não teriam espaço nenhum, entendeu? Então, não, para que eu não tô falando para mudar, não, tá? É uma coisa minha, tipo, sabe? isso, Eu que me organize, eu que resolva. Pensando alto, né? Pensando Não alto, tem que se ser alto, porque articulando minha alto. cara deve ter, sabe? isso. Você ficou com a carinha meio murcha assim, eu não estava entendendo. Deu para entender agora. Certo. Então, aí vocês anotem já essas datas Você importantes que pode vocês não podem faltar. mandar esse slide, tirar tipo um print, alguma coisa? Porque se eu tirar foto aqui, não Pode, vai ficar bom tirar foto, entendeu? Para mandar no posso grupo. sim. Apesar de que eu vou mandar depois em PDF o Vai, pronto. encontro. Esqueça. Eu Certo? tiro do PDF. Obrigada. Aí, para a gente cobra uma taxa, né? Que eu coloquei até aqui, o valor provável pelo retiro. Porque lá nesse local o CIES é cobrado, né? Uma taxa por pessoa. Então, o local, mas na primeira Eucaristia tem a vela e o certificado também, para que você guarde, viu? De lembrança, e não jogue fora, nem perca. Então, você saber também qual é a data da sua primeira Eucaristia, que é muito importante, a primeira vez que você recebeu Jesus Cristo, olha que importante. E a crisma inclui uma camisa, o valor, a gente repassa um O valor Zé para o Carlos bispo está me também. acabando hoje. Né? Aí a gente repassa um valor para o bispo também, por ele vir, etc, né? E também tem um certificado colocando lá a data direitinho, quando você recebeu, e é uma vela, né? Então a gente cobra essa taxa de R$ 150, certo? É uma taxa que vai cobrir mais ou menos todos esses gastos, né? Lembrando que no retiro, o valor a, o lanche e comida são partilhados, tá? Aí cada turma fica responsável por alguma coisa para levar, lá na hora a gente coloca e partilha, certo? E aí ainda tem a observação que estamos pensando em fazer uma confraternização simples após a missa, geralmente com bolo, alguma coisa assim, né? Com suco ou com suco ou refrigerante, né? E aí geralmente o que sobra desse valor que a gente cobra aqui de taxa, a gente acaba investindo no bolo ou no refrigerante, né? E aí a gente vê se os 150 der para cobrir tudo, ótimo, beleza. E aí a gente não cobra mais. Se não der, a gente vai sempre pedir assim, ó, precisamos de que alguém traga uma bandeja de salgado, ou uma bandeja de alguma coisa, ou um refrigerante para complementar, porque realmente não dá. Como as coisas subiram bastante, né? Então a gente está sempre atento. Mas a gente cobrou mais ou menos mais ou menos em pensamento cobrar esse valor que cobre todas essas despesas que eu coloquei aí, que eu descrevi aí. Vamos lá para as dúvidas. Primeiro, 150 é pela. Quem vai fazer os dois? No caso, Eucaristia e Crisma. Isso. Não, Paga os dois? Paga. É para todo mundo. Mesmo aqueles que não vão fazer primeiro Eucaristia e Crisma, é uma forma deles estarem contribuindo com aqueles também que não podem. Por exemplo, nós temos nos jovens, nas comunidades, que às vezes eles não têm condições. Então a gente acaba fazendo isso para ajudar um pouco um ao outro, entendeu? Porque tem turmas que não tem pessoas que não têm condições de bancar, por exemplo, a camisa, às vezes não tem condições de bancar a Não, sua parte, entendeu? Então, por isso que a gente vai cobrar o valor igualitário, exceto nessa comunidade que tem pessoas que são carentes mesmo. Então, aí a gente vai negociar com eles dessa forma, mas aí a catequista vai negociar com eles lá qual é o real valor. Mas aí a gente cobra esse valor independente. Se você vai fazer só o batismo ou só a crisma, mesmo que você não vá ter o certificado e vela da primeira Eucaristia, mas é uma forma de você contribuir com aqueles que não vão poder pagar, né, para poder ter esse valor. certo. E no retiro, só vai o padrinho ou a madrinha? No retiro, não é necessário ir padrinho nem madrinha, porque para a primeira Eucaristia não tem padrinho nem madrinha. Não, é só Só no na batismo, crisma.
e na crisma, que tem padrinhos e madrinhas, e casamento também, que tem padrinho e madrinha, né? Mas aí os encontros com padrinhos são em outras datas, né? Nesse dia do retiro, vocês podem convidar algumas pessoas, tipo seus pais, ou seu namorado, ou seu esposo, para poder participar da missa, somente da missa. A missa geralmente é às 16 horas ou 17 horas. A gente passa isso o calendário antes para vocês. Para eles poderem participar da missa nesse momento importante para vocês. Então, a gente abre para que vocês possam convidar algumas pessoas assim bem próximas de vocês para participarem da celebração. Você falou aí que o valor ele é revertido, né, para pessoas carentes e tal. Eu queria propor também se nós não poderíamos fazer algum tipo de doação, de repente, para quem puder, né, óbvio. Doar 1 quilo de alimento, pensar em algum tipo de doação que a gente pudesse fazer. Gesto concreto, né? Um gesto concreto, exatamente. Independente de ser uma quantia. Se precisar de... Porque às vezes o que precisa é dinheiro. Às vezes a gente quer dar o alimento, mas às vezes o que precisa é dinheiro, porque é o dinheiro que vai resolver. Mas, assim, alguma coisa que a gente pudesse também retribuir, né? Contribuir. Eu gostaria de participar. Estou propondo aqui para quem puder, né? Se as meninas acharem interessante, e aí quem puder. O que vocês acham da ideia dela? Que eu também posso até propor para as outras turmas, para a gente fazer, né, ou no dia mesmo, cada um levar os alimentos e colocar no momento do ofertório como um gesto concreto das turmas em si de Crisma, né, porque na paróquia tem o projeto de distribuição de cestas para as pessoas carentes, então gera uma ajuda também para as pessoas, né, eu posso propor isso para as outras turmas, para a gente fazer isso com todos os crismandos, né, também. Fala, Josiane. Eu não tenho batismo. Eu participo desses eventos? Não, você por não ter batismo, você pode ir lá olhar os seus coleguinhas fazendo e recebendo, mas você não vai poder fazer nada além de dar um apoio moral e de oração e espiritual para eles, porque como você não tem um sacramento, aí você não vai poder participar de todos esses momentos. Aí você vai poder sim, só dar apoio. Você pode ir lá também participar. Você pode até participar do retiro com a gente se você quiser, etc. Entendeu? Mas é mais como uma participante que não vai ter os sacramentos, né? Mas ela não já vai estar batizada? O batismo não é dia 8? Mas é porque o caso dela é um outro. Ela não vai poder ser batizada agora, entendeu? Desculpa. Tô me envolvendo aqui. Desculpa, gente. Certo, ok. Mariana. Era o que você falou, só complementando que o gesto concreto, para se tornar algo realmente valoroso e volumoso, o ideal é que as outras turmas concordem de estar fazendo, entendeu? A ideia do alimento, a gente pensa que não, mas faz muita diferença. Muita, muita, muita diferença, entendeu? Ou ao invés de dar o alimento, poderia ser um pacote de fralda de adulto, que aí a gente poderia procurar um asilo, entendeu? E a necessidade é muito grande mesmo. Então, assim, para ficar uma coisa volumosa, eu acho que assim, partilhar com outras turmas, né, para poder ficar algo mais concreto. Isso. Aí eu vou ter que ver com as outras turmas, né, o que eles acham se é melhor fraldas ou realmente alimentos, né? Para a gente é mais prático ser alimentos, porque a gente já tem na nossa própria paróquia uma pastoral responsável por isso que já distribuiria, etc. Quando é fralda, a gente vai ter que procurar realmente. É claro que tem, né? Um monte de instituições que trabalhem com idosos, etc., que necessitem, né? Mas aí a gente teria que também procurar e ir lá levar e entregar, né? Mas eu vejo com os catequistas das outras turmas, e aí eu dou um retorno para vocês. Joelza. Eu queria saber, o padrinho de Crisma é o mesmo padrinho do batizado ou é outro? Nós temos que lembrar que o padrinho, para ser padrinho, ele tem que ter aquele sacramento que ele vai ser padrinho. Se for padrinho de batismo, ele tem que ser batizado. Se for padrinho de crisma, ele tem que ser crismado. O padrinho de crisma pode até ser mesmo o do batismo, desde que ele já tenha
a crisma, e, sobretudo, tem que lembrar que é um só crisma, ou um padrinho ou uma madrinha. Uma Então, madrinha. é mais ele que já tem o sacramento. E aí é importante que a gente analise sempre, né, os sacramentos da nossa igreja. Esse padrinho que a gente vai escolher, ele é importante porque ele vai ser testemunho de fé para nós dessa vivência, desse sacramento que nós recebemos, correto? Então, eu tenho que estar de acordo com as normas da nossa igreja. Lembrar que vocês mesmos já citaram algumas norminhas aí, viu? O padrinho tem que estar, ser uma pessoa participante da igreja católica, de preferência atuante, praticante, não de IBGE, como a Gabriela sempre fala, né? Então, tem que ser participante, porque ele vai dar testemunho desse sacramento. Então, tem que ser uma pessoa participante. Esteja em conformidade com as normas da nossa igreja. Se for casado, que seja casado na Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, tem que ter esses detalhezinhos que, às vezes, a gente não percebe, porque convida qualquer pessoa para ser padrinho, mas a gente tem que olhar isso, viu? Eu vou ter que procurar. Isso. Alguma dúvida mais? Josiane, a Sim. minha madrinha, ela é fervorosa na igreja. Assim, ela só falta dormir na igreja. Eu poderia fazer ou eu tenho que esperar o batismo mesmo? Não entendi. Na parte do crisma, eu vou ter que esperar ser batizada primeiro para poder fazer a crisma, ou eu já posso fazer? Porque a minha madrinha, como você descreveu, ela preenche todos os requisitos e mais um pouco. Não, aí você tem que esperar mesmo, porque você não pode receber a crisma sem antes receber o batismo. Você só pode receber o sacramento seguinte quando você tiver o anterior. Então, o primeiro é o batismo, que é aquele de pertença àquela igreja. E aí, depois, você só pode receber o segundo, e no caso a Eucaristia, você tem o primeiro. E você só pode receber a crisma depois que receber a Eucaristia, porque aí você já recebeu o anterior também. Certo, entendi. E tirando a dúvida, depois que eu for batizada para fazer a crisma, qual o processo? Aí você vai, para você receber a crisma, você pode esperar a próxima turma, se você quiser, na nossa turma, e a próxima turma que vai receber o ano que vem. Aí eu acompanho tudo de novo. Aí não precisa você fazer toda essa preparação comigo. Você vai só participar das outras partes. Por exemplo, o encontro o padrinho tem que fazer o encontro conosco, né? Porque não teve o encontro dele com a gente. É bom que você faça aí o retiro. Você vai ter que fazer se você for agora, vai ter que fazer novamente, porque também você vai ter que conhecer as novas pessoas que vão estar nessa nova turma. Então, é bom sempre estar familiarizado. Então, essa parte final aí é importante que você participe. Mas as outras, não. As outras, essa parte toda que a gente já viu de estudo, de aprofundamento, aí não precisa você participar. Mas essas outras partes finais, sim. Pronto, certo. Vou seguir essa linha. Obrigada. Por nada. Tudo resolvido aí, bonitinho? Sim, senhor. Sim. Ótimo. Qualquer dúvida, a gente pode ir tirando lá. Você pode colocar no particular lá, que a gente vai resolvendo, certo? Como já vai dar 6 horas, vai ser difícil a gente responder as questões, né, gente? Mas a gente vai tentar respondê-las, tá? Para a alegria da Josiane aí, a gente vai responder, viu? Vou perguntar oral, porque aí já vai dar um tempo maior ainda, né? Para vocês poderem responder aqueles que não responderam também, né? Não foi, Gabriela? Não pode deixar para o próximo encontro, não? Pode sim. Aí no próximo encontro eu vou reservar um tempo maior e vou dosar um tempo aqui do tema para a gente poder responder as perguntas. Eu tenho uma sugestão. Qual? Normalmente você dá uns 20 minutos para começar. A gente poderia se comprometer, chegar às 4. Quem chegar, chegando ou não, a gente já começa nesses 20 minutos. Fazer né? Assim, a gente começar no horário, né? Porque se a gente começar no horário, dá para a gente fazer tudo, tranquilo. Sem eu dar os 21 minutinhos de espera para começar o encontro. Você é tão sutil.
Hoje ele tá cheio das indiretas. Não, imagina. Certinho, né? Então, vamos fazer a nossa oração final, agradecendo a Deus por esse nosso momento de partilha, de reencontro e de vivência, né? Para a nossa caminhada, para tudo que a gente está vivenciando nesse período quaresmal, né? Para que a gente possa aprofundar na revisão de vida, das nossas questões pessoais, para a gente se voltar cada vez mais para Jesus nesse tempo, e a gente possa fazer essa experiência de Jesus assim como a samaritana fez, mesmo trazendo a nossa bagagem, né? Nós fazemos a experiência de Jesus, conversamos com Ele, admitimos os nossos erros, prometemos não cometer aqueles mesmos erros, nos tornamos testemunhas desse Cristo, porque a gente bebe desta fonte, dessa água viva, e aí a gente anuncia esse Cristo a outras pessoas que vão crer em nós a partir daquele início, mas depois eles mesmos fazendo a experiência, eles creem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Amém. Abençoe-nos o Deus misericordioso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Então, até o nosso próximo encontro. Obrigado por tudo. Bom domingo a todos. Obrigada, Que a gente possa ter um domingo maravilhoso, de muita paz. Quem puder participar da caminhada penitencial também vá, que amanhã começa às 6h30 com a missa nos Mares, ou na Conceição da Praia, ou tem a outra igreja, né? São 3 pontos. Depois vai seguir em procissão até a Colina Sagrada, né? Eu não sei se vou conseguir, porque ainda estou muito gripado, né? Ainda estou tendo um pouquinho de febre, etc. Então, às vezes não é bom eu sair assim, né? Então, eu não sei se eu vou dar conta de participar, mas quem puder participar, assim, não sei se eu vou poder dar esse testemunho para vocês, mas já estou justificando por que talvez eu não esteja, viu? Então, não cobre de mim, por favor, eu estou doente. Mas se não tivesse, eu estaria lá com certeza, porque é um momento lindo, e depois de muito tempo, 2 anos sem, então a promessa é que realmente vai ser muito linda e com muita participação, entendeu? Tomara que não chova, né? Eu estou me programando para ir para a caminhada de Ramos. Tá A penitencial eu não me programei. certo. Joelza e Zé Carlos, melhoras, viu? Vocês aí se cuidem. Isso. Estou tomando uns remedinhos aqui, me paturrando de remédio para melhorar. Vitamina C, José Carlos. Eu tô na base da vitamina C também. Eu também. Eu fui até na UPA hoje para ver, porque eu fiquei com medo, né? Mas fiz exames lá, fiz de Covid também, tá tranquilo, não tem. Então, realmente só uma gripe mesmo, que foi um pouquinho mais forte. H3N2, sei lá, esses números aí, Sim. entendeu? Rezarei na intenção de vocês hoje. Muito bem. Obrigada, amém. Então, boa noite para vocês, viu? Boa noite. Bom domingo, bom final de semana. Deus, tchau, gente. Tchau.